Bom dia! Hoje, dia 30 de janeiro de 2025. Estamos caminhando para o final do primeiro mês do ano. O texto bíblico de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 11. Processos contra irmãos na fé. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que o irmão em Cristo leva ao tribunal sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam, e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Até aqui a leitura de hoje. O que nós vemos nos dias de hoje é uma corrida desenfreada para levar qualquer tipo de coisa para que juízes julguem. Nem sempre, mesmo nós, que somos cristãos, fazemos o que é correto, ou seja, resolver as coisas entre irmãos, fazer as coisas se acertarem através da sabedoria, talvez de um grupo de irmãos dentro da sua igreja, da sua congregação, baseados no amor de Cristo, na fidelidade a Deus. Julgamos que um juiz, muitas vezes, que não conhece o povo de Deus, não sabe de toda a história, julgue única e exclusivamente baseado em fatos que lhe são contados pelas partes. O que Cristo diz aqui que tudo deveria ser resolvido dentro de casa, dentro da comunidade, entre os próprios irmãos. Cristo chega ao ponto de pedir, será que não há ninguém com sabedoria suficiente entre os irmãos que possa resolver essa questão entre vocês? O que Cristo lembra aqui também é que todos serão julgados. E nós, o povo de Deus, participaremos do julgamento. Até os anjos serão julgados pelos santos de Deus. Vejam que é uma vergonha quando pegamos coisas que poderiam ser resolvidas e deveriam ser resolvidas entre os irmãos na fé, sem precisar botar a justiça dos homens no meio disso. Cristo chama isso de vergonha, porque se ninguém, num grupo de cristãos, tem a sabedoria suficiente para resolver as questões que estão ocorrendo dentro do povo de Deus, é uma vergonha. Jesus diz que se isso acontece, nós estamos falhando completamente como seres que dizem ser fiéis e crer em Deus. Estamos, quando fazemos esse tipo de coisa, levando tudo para juízes pagãos julgarem, estamos falhando como filhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Cristo, é Paulo falando, dizendo com todas as letras, que estamos sim falhando como filhos de Deus. Diz até que era melhor aguentar a injustiça, suportar o prejuízo, mas manter as coisas resolvidas dentro da casa, entre os irmãos.
Mas fazemos ao contrário. Muitas vezes nós roubamos, nós tomamos as coisas das pessoas, cometemos todo tipo de injustiça para prejudicar aquele a quem nós julgamos que temos que condenar. E isso, como diz Paulo, pior de tudo, contra os irmãos na fé. Que tipo de cristão nós somos quando fazemos todos esses tipos de ações? Paulo coloca também o seguinte: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. E elenca aqui os adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores e assaltantes. Mas vejam que Paulo coloca ao findar desse texto que muitos daqueles que agora eram cristãos, que tinham sido lavados, tinham tido a vida regenerada através do batismo e do Espírito Santo dado por Jesus Cristo, também tinham sido como estes que ele elenca aqui, que não entrarão no reino de Deus. Sendo assim, como é que você ou eu podemos dizer que A ou B, nestas situações, nestas condições, estão condenadas ao inferno? Se o coração, a alma desta pessoa se converter verdadeiramente ao amor de Cristo, ao amor de Deus, ter fé plena naquilo que Cristo preparou, ter o lavar regenerador na sua vida, ela terá o seu lugar sim, junto a mim e a você no reino dos céus. Não cabe a mim ou a você julgar se a pessoa pode ou não entrar no reino de Deus, porque só Deus conhece o coração, o que vai ao fundo do coração de cada pessoa. Lembre-se disso. Nós vemos o exterior, Deus vê dentro de cada um de nós. Então, todas as pessoas têm a possibilidade de mudar a sua vida, de ter uma mudança que proteja ela e lhe garanta a salvação eterna, que é a fé em Jesus Cristo, na esperança da vida eterna. Não julguemos nenhum caso, pois não sabemos quando e por que Deus chama as coisas loucas do mundo para serem usadas para nos mostrar o amor dele. Todos podem ser salvos. Vai depender de querer se aproximar, ter fé em Jesus Cristo, crer na verdadeira palavra de Deus em Jesus Cristo e através dele receber o Espírito Santo e a salvação eterna. Pense nisso e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós no correr desta quinta-feira e nos encontramos novamente amanhã, às 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia!